Bom dia, gente linda de Praia Grande. Bem, como vocês estão vendo, existe uma paisagem aqui do fundo do mar. Vocês estão reconhecendo esse peixinho aqui? Esse peixinho aqui é uma conta, não é? Então, aquela técnica que eu expliquei no vídeo passado, que você põe dentro do computador as contas e você faz as formas. Eu fiz o peixinho, dá para ver que é uma conta. Já as folhas aqui também são, tudo isso é, né, o trabalho inteiro, mas não dá para ver que é uma conta. Também expliquei, olha aqui inclusive é uma ave. E qual é o grande barato disso? É que no mundo em que as coisas estão sendo muito fabricadas com impressora 3D, né? Onde as coisas são industrializadas, são essas imperfeições, são essas características assim de movimento, de regularidade que dão valor às obras. Olha aqui, esse aqui, ó, são os peixinhos. Olha como fica muito bacana essa técnica que eu ensinei, que eu vou ensinar melhor aí, feita no computador. Ocorre que aquilo que eu disse também no vídeo passado, por que eu consegui fazer isso no computador? Quer dizer, sem usar o computador, só usando as minhas peças, sem usar nada de dentro do computador, só usando um pincel que era o de desmanchar, que você desmancha também com o seu pincel. Né? Eu não uso aquele pincel do computador, eu uso aquele pincel que mistura. Então, isso aqui, sem o computador, você faz igualzinho. Se eu quiser fazer isso igualzinho sem computador, eu faço também. A vantagem é que o computador, você não precisa esperar secar, né? Então, posso fazer um trabalho desse, tirar 10 cópias no pano de pintura, né? E até 10 cópias é válido, e tirar uma cópia original, e se bem que nesse caso todas as 10 são originais, não é? E imediatamente ele já está pronto. Se eu quiser vender imediatamente, elas já estarão prontas, né? Já saem as cópias, já saem autênticas originais e já saem prontas. E isso aqui, se eu fizer a tinta, até mesmo porque a tinta para fazer isso é uma camada mais grossa, ela leva um tempinho para secar, principalmente se for feita em tinta a óleo, não é? Então, qual é a técnica? A técnica é a mesma das flores. Se for no computador, você usa as contas. Fora do computador, você usa várias cores de marrom. Olha aqui para fazer essa parte da pedra, assim, você usa vários tons de marrom, né? De amarelo, de coral. As folhas você põe verde mais escuro, verde mais claro. E aí você vai pondo, sem ficar muito atento a esse negócio de sombra. E você depois mistura, vai preenchendo. Então você joga ali várias cores e aí você preenche a ideia que você tem, se é uma planta, se é um peixe, e mexendo as cores, né, para dar a forma, sem ficar pensando no claro, no escuro, no que tem que ser mais fundo, menos fundo, porque você já botando uma camada de tinta mais grossa, né, mais sequinha, mais grossa, quando você mexer, terá uma certa já textura, né? Você, para fazer isso, você faz sem ser no computador, mas o bonito é ser uma tinta mais grossa, mais
mais compacta. E aí você consegue fazer isso, sem o computador também, né? Isso aqui, inclusive, olha, aqui é o meu, aqui é o meu bottom, né, lá do meu canal. Isso aqui também já foi registrado, é um trabalho registrado meu. Então, isso tudo, essa paisagem inteira aqui, você joga várias tintas, né, vários tons de marrom. Olha aí, ó, é uma ilha. E para fazer a forma dos coqueiros, das rochas e tudo, olha aqui, ó. Você faz pegando essas tintas que você jogou, mais ou menos aleatoriamente, mas, por exemplo, eu sabia que eu queria um marrom mais escuro aqui, mas aí eu misturo com mais claro. E olha aqui, essa parte das rochas do mar, do fundo do mar, né? Olha o reflexo dos corais. Você consegue todo essa gama de cores e todo esse visual assim, né? Em vez de você pegar a tinta da palheta e ir pintando folhinha, e pintando uma folha a outra, você joga as tintas. Olha, eu joguei várias tintas, depois eu fui com o pincel espalhando à medida do que eu queria, para fazer os coqueiros, para fazer as rochas do mar, para fazer o mar, não é? Isso é a mesma técnica praticamente daqueles que pegam uma tela, jogam um monte de cores e depois passam a espátula, passam um pincel, fazem um borrão danado e fazem coisas decorativas, né? Então é aquela técnica de você põe e espalha. Só que eles põem e espalham com brocha, com não sei o quê, faz aquela coisa toda. Se você tem o dom artístico, você vai conseguir fazer isso. Inclusive aqui está outro vaso de flor que eu não mostrei da outra vez, não é? E aí assim, você pode fazer isso tanto com a técnica que eu expliquei no vídeo passado no computador, olha aqui tem já até as pecinhas aqui. Ou você pode fazer isso aqui sem um computador, com a sua própria tinta, mas sem tirar a tinta da palheta para jogar na tela. Muito pelo contrário, você já põe a tinta na tela e aí você vai puxando a tinta que você colocou para as formas que você quer. Sendo que você, logicamente, não vai botar uma cor só, não é? Olha aqui, quanto mais mistura de cores, mais interessante. Tanto aquela técnica que eu dei, que pode ser feita dentro do computador, como para fazer fora do computador, não é? Então, por exemplo, aqui tem uma paisagem inteira. E como que você faz isso? Tirando a tinta da palheta e pintando a tela? Não. Isso aqui você joga para fazer essa árvore. Isso aqui é típico meu, né? Duas árvores, sendo que o topo também é registrado, tá? Esses trabalhos aqui todos estão registrados. Então, aqui a copa da árvore, se vocês forem olhar, é uma copa da árvore, mas está aqui o sol se pondo, né? E está aqui o outro sol se pondo. Então são duas árvores, dois pôres do sol representando o hemisfério sul e o hemisfério norte, que também fazem parte da minha vida. Eu sou descendente de estrangeiro. Então nós não temos só o pôr do sol aqui, nós temos o pôr do sol no outro hemisfério também, não é? E tudo isso, esse aspecto assim, esse aspecto que até dessas pinceladas grossas, irregulares, que é até uma das coisas, o impressionismo, ele pinta não aquela textura, a ideia é pintar só a luz, né? Aquelas pinceladas irregulares refletem a luz do sol nas plantas, nas coisas, mas não deixa de ser dar uma textura gostosa, uma textura interessante. Isso aqui não é impressionismo, estaria mais para o expressionismo, não é? E isso aqui, essas pinceladas são propositais
e essa mistura também, então você não tira a tinta da palheta e vai pintando. É muito gostoso porque eu faço assim em segundos. Eu jogo, né? Então eu quero fazer 2 árvores com essas cores. Então eu já jogo as cores todas, já jogo um pouco de tinta amarela no meio, que vai ser o sol. Aí eu já sei o quanto de tinta que eu vou botar para fazer a copa das árvores. Aqui eu jogo marrom, já quando você pega o pincel e você vai fazer o tronco, você já vai, ó, a tinta já vai se misturando, já vai criando efeitos assim fabulosos, não é? Então, aqui é mais uma aula de pintura. Isso aqui também, olha aqui, ó, tudo aqui é feito assim. Ó, essa mulher com essa flor, isso não é feito, peguei lá a tinta e passei na tela. Não, são as cores que você mistura, dá toda essa ideia de cetim, tá vendo? Tudo isso, as cores misturadas. Olha como dá um acetinado lindo. Você tira efeitos lindos disso, pegando, jogando as tintas nas cores que você quer, e aí você vai criando o efeito acetinado. Olha a blusa dela de cetim, né? E aí você vai tirando esse tipo de efeito. Você pega a tinta e você preenche aquele espaço daquilo que você projetou. Se for um corpo, se for um vestido, se for um chapéu, as tintas que você jogou, você vai completando aquela forma que você tem na cabeça, para dar toda essa ideia e fazer o trabalho ficar assim todo colorido. Olha aqui também, olha aqui, ó. Aqui. Não é? Também. Então são vários trabalhos e você consegue fazer isso muito rápido, muito depressa, principalmente quando você vai ganhando prática, né? E é muito interessante. Então, o artista que é artista, em vez de fazer aquela borrocação toda que se faz com essa mesma técnica, você cria o que você quiser. Olha essa caverna. Eu gosto muito de pintar cavernas com lago dentro. Então, se você tem talento, você não vai jogar tintas coloridas na tela e fazer aquela borrocação toda. Com a mesma técnica, você pode criar isso, se você for artista.